Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga no movimento que hoje o nosso assunto vai ser RPG, a gente vai começar uma série nova aqui no canal, vamos destrinchar capítulo a capítulo aventuras na era iboriana da 101 Games, que como o próprio nome já entrega, vai adaptar, né, esse universo do Conan criado pelo Robert E. Howard para o sistema Solo 10, que é o sistema da casa aqui, o sistema da 101 Games, beleza? Então olha só, antes da gente entrar propriamente na resenha, deixa eu dar algumas informações para situar vocês nessa situação toda aqui. O que acontece? Nós fizemos, tem um tempo já, o unboxing do material do Aventuras na Era Iboriana, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho a caixa, tem muito material, tem muita coisa interessante aqui, eu vou deixar no card para quem quiser conferir, de repente perder o nosso unboxing. E a partir disso, eu fiz um pouquinho depois um vídeo comemorativo de 1 ano aqui do canal. E nesse vídeo eu pedi para as pessoas comentarem que jogo, né, que a gente tem aqui à disposição elas gostariam de ver destrinchado capítulo a capítulo. Então, somando as manifestações que a gente teve nesse vídeo do unboxing com as que tiveram nesse vídeo de 1 ano do canal, e também juntando com a nossa proposta aqui de sempre ter um RPG nacional sendo destrinchado aqui para a gente dar esse destaque para a produção nacional, que é muito bacana, acabou que chegou a vez do Aventuras na Era Iboriana, beleza? Eu já criei a nossa playlist específica do Aventuras na Era Iboriana, que ao contrário das outras, já tem um vídeo antes desse aqui, que é justamente o vídeo do unboxing, para quem por acaso não viu e não quiser perder nada do que a gente já falou aqui sobre esse jogo, beleza? Então olha lá, sem mais delongas, vamos dar a nossa primeira passada geral, nosso primeiro olhar sobre o livro base do Aventuras da Era Iboriana. Quando chegar o momento oportuno, a gente vai explorar também os outros materiais contidos aqui na caixa, beleza? Mas vamos começar por aqui. A gente tem aqui um livro bem robusto, inclusive, com aproximadamente aí 240 páginas, capa dura, colorido, papel bacana, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Começando com o clássico Saiba o Príncipe, muito bacana isso, ter essas referências, né? Claro que acredito que uma boa parte das pessoas que compraram esse jogo já são familiarizadas com o universo do Conan. Mas caso você não seja, é uma boa oportunidade de começar a mergulhar nesse mundo fantástico criado pelo Howard. Primeiro, a gente vai ter aqui a ficha técnica do livro, os agradecimentos, e eu queria só chamar a atenção, eles até reproduziram aqui o desenho da capa e também é o desenho do escudo do narrador, uma ilustração belíssima, belíssima, belíssima do Gustavo Pelissari. Queria só fazer esse destaque porque eu realmente achei fantástica essa arte, tá? E a arte, de uma maneira geral no livro, a gente vai passear por todo ele, né? Ela tá bem bacana, o acabamento gráfico também tá bem legal, o material produzido pela 101 Games vem crescendo de qualidade a cada novo lançamento, a cada nova publicação. E aqui a gente tem um livro de muita qualidade gráfica e até onde eu já acompanhei, muita qualidade no material também. Porque assim, caso você não saiba, caso você esteja chegando agora no canal, já pode aproveitar a oportunidade para se inscrever aí e não perder mais os nossos vídeos do Conan. Eu vou gravando esses vídeos do Destrinchando à medida em que eu vou lendo o livro, tá? Então eu ainda não li o material todo, eu vou lendo aos pouquinhos e venho aqui gravar os vídeos para passar as informações para vocês, beleza? Os pontos que mais me chamaram a atenção, as coisas que eu acho que merecem destaque aqui para dar uma visão geral do livro, do cenário e do sistema, beleza? Então vamos lá. Olha só, aqui a gente vai ter primeiro, né, os agradecimentos, né, para quem apoiou o financiamento coletivo. Meu nome está aqui no meio, mas enfim, temos o nosso sumário que nos traz aproximadamente 11 capítulos, tá, que nós vamos explorar aqui ao longo da nossa série de vídeos. Esses capítulos, pelo que dá para entender aqui só de olho, ele vai dar justamente uma ideia bem geral desse universo criado pelo Howard. Por isso que eu digo que, ainda que você não conheça o Conan, aqui pode ser um bom ponto de partida. Então a gente vai ter aqui criação de personagem, regras do sistema, claro, regras específicas para feitiçaria, tropas e combate em massa. Isso aqui eu acho que deve ser bem interessante, é uma coisa que a gente normalmente não costuma ver muito em RPGs, tá? E que mais? História da Era Iboriana e um capítulo que eu quero chamar a atenção aqui, que me parece ser o mais extenso, que é o capítulo de geografia. Então a gente vai ter aqui realmente um passeio por diversos reinos, ou os principais reinos da Era Iboriana, né? Aquilônia, Coríntia, Nemédia, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Quitai, Turã. Então, é um capítulo bastante extenso, a gente deve dedicar uma boa parte dos vídeos para explorar isso aqui com o devido cuidado. Mas assim, logo de cara,
me parece um material bastante completo e interessante. E a gente vai fechar aqui, né, falando um pouquinho sobre a sociedade iboriana, os adversários que vão ser enfrentados durante o jogo e tal. Beleza? Então, só para dar uma ideia geral do que vem por aí da nossa série. E o livro começa com um conto chamado Leopardo de Sangue. Esse conto ele vai ser ambientado na época que o Conan já é rei. O Conan participa ativamente aqui do conto, né? É um dos personagens principais, obviamente, enfrentando o tal Leopardo de Sangue. Eu não vou dar spoilers aqui do conto e tal, mas eu não sei como é que o livro está organizado daqui para frente, mas talvez seja a única aparição efetiva do Conan aqui no livro, tá? Porque justamente a ideia é você criar os seus próprios personagens para viver as suas aventuras na Era Iboriana e, quem sabe, talvez encontrar o próprio Conan, né? Caso o narrador esteja aí pensando nessa possibilidade, né? Enfim. E outra coisa que eu acho legal para a gente destacar aqui nesse primeiro vídeo, e até para a gente já ir encaminhando para o final, é justamente essa introdução, entre aspas, aqui, que é chamada Uma Ode a Howard, né? Se você não está familiarizado com a origem literária do Conan, né, ele foi criado pelo Robert E. Howard, ele começou com histórias em prosa publicadas em revistas pulp, e a partir daí o sucesso dele foi crescendo até chegar em mídias que o popularizaram, né, como quadrinhos, cinema, jogos, enfim. E aqui nesse texto, um texto até bastante extenso, a gente vai ter uma visão geral, um pouquinho da biografia do Robert E. Howard, desmistificando algumas coisas sobre ele e fazendo um apanhado geral de como foi esse processo de criação do Conan, como é que mais ou menos foi o relacionamento do Howard com o Conan, por assim dizer, né? Como foram sendo desenvolvidas essas histórias e tudo mais. Mas o foco é, inclusive, dar essa visão geral sobre a vida do Howard. Inclusive, só um detalhe interessante, o Howard foi amigo contemporâneo e trocou muitas cartas com outro autor famoso, chamado H.P. Lovecraft, que vocês já devem ter ouvido falar. Então é bastante comum esses pontos de contato entre a obra do Howard e a obra do Lovecraft, né? Eles meio que criaram um universo compartilhado aí, que alguns personagens, algumas situações apareciam nas histórias desses dois e de outros escritores também. Por isso que eu digo assim, que na época eles criaram um proto-universo compartilhado como a gente entende hoje, né? Então isso é bem interessante também e é uma outra possibilidade para você explorar os jogos do Conan, beleza? Da Era Iboriana. E aqui a gente vai ter o capítulo 1 oficial do livro, né, como introdução, aqui também para vocês darem uma olhadinha nas ilustrações que estão bem legais, e as ilustrações vão seguir esse padrão, tá? Preto, branco e vermelho. E estão bem interessantes. Aqui, na introdução, a gente vai ter uma apresentação, na verdade, da 101 Games no seguinte sentido. Todos os jogos da editora, eles têm basicamente 3 formas de serem jogadas, e aqui isso vai ser apresentado para o leitor. Que formas são essas? Você pode jogar solo, tá? Todos os jogos da 101 têm essa possibilidade de você consultar oráculos e tabelas e criar o seu personagem e viver uma aventura solo. Você pode jogar com um grupo de jogadores também, sem mestre, tá? Todos os jogadores também, com consulta a oráculos e tabelas, vão desenvolvendo a sua própria aventura e resolvendo as situações através das jogadas de dado e das consultas aos oráculos. E finalmente, a gente tem um modo cronista, que seria o mais parecido com um RPG tradicional, vamos colocar dessa maneira, né? Que você tem um mestre e um grupo de jogadores. Mas qualquer uma dessas formas, com certeza vai garantir a diversão do pessoal, e são maneiras até de você experimentar tipos de jogos novos. Você tem um jogo, um livro que vale por 3, vamos colocar assim, porque você pode experimentar essas diferentes maneiras de jogar e ver qual você acha mais divertida ou qual você se adapta melhor, enfim. Acho que é uma possibilidade interessante e sempre vale a pena a gente testar a experiência de jogo que aquele cenário quer proporcionar pra gente, beleza? E aqui, mais uma ilustração aqui, já começando o nosso futuro capítulo 2, que eu não vou adentrar agora, tá? Mas é só para mostrar para vocês a ilustração. E sim, fazendo uma última ressalva aqui. O que a gente vai ter nesse livro todo, nesse livrão aqui, é tudo baseado na obra do Robert E. Howard, que já está em domínio público, tá? Então, talvez algumas situações que você, que é mais experiente no universo do Conan, conheça, talvez isso não esteja contemplado aqui, porque a 101 Games teve que se ater ao material que já está em domínio público. E coisas que são específicas, por exemplo, dos quadrinhos, obviamente não vão estar aqui. Cito como exemplo a guerreira famosíssima Red Sonja,
que talvez você não saiba, mas não foi criada pelo Robert E. Howard, ela foi criada pelos quadrinistas, né, pelo Roy Thomas, inspirada a partir de outras personagens do Howard, tá? Mas então, oficialmente, a gente não tem a presença da Sonja no material do Howard. Obviamente, ela não está aqui oficialmente no Aventuras na Ereboriana, o que não impede que você crie a sua versão da Red Sonja, ou adapte a Red Sonja, enfim, para usar nas histórias que você quiser. Mas o que eu quero dizer é que, assim, fazer essa ressalva de que tudo que está aqui, os contos que foram adaptados, aqui, o material que serviu de base para a elaboração do jogo, é o que está em domínio público, tá? Por isso, talvez alguma coisa aí que os conhecedores mais profundos do Conan tenham em mente, talvez não tenha sido contemplada aqui no jogo, beleza? Então, assim, para a gente finalizar a nossa introdução, acho que isso é suficiente, já deu, eu imagino, para dar uma ideia geral do que vai rolar por aqui, quando a gente percorrer esses 11 capítulos aí do livro do Aventuras na Ereboriana. Então, eu vou ficando por aqui. E se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Se você já conhece, se você já jogou, quais são as suas expectativas. Vamos trocando essas figurinhas nos comentários, que sempre sai coisa bacana e a gente melhora o nível das informações para todo mundo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.